Olá, muito bom dia para você ligado aqui na Band TV, no ar mais uma edição do Boca no Trombone, o espaço dos trabalhadores, dos servidores públicos, dos aposentados aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Como sempre, canal aberto para sua participação na nossa consultoria de Previdência e de Direito do Trabalho. Você pode, a partir de agora, já ir enviando as suas dúvidas e também utilizar o nosso e-mail para fazer esse contato conosco durante o programa desse domingo. E temos um tema importantíssimo que a gente desfralda a partir de agora. O ambiente político, que anda tão denso, né, gente? Vamos concordar, né? Tá difícil ultimamente. Esse ambiente político, ele pode influenciar, pode modificar o texto da PEC 6 de 2019? É o que eu quero saber de você aí em casa. Pode utilizar os nossos meios de contato para interagir e também dos meus convidados. Juliano Porsche, em nome do CEMAP, a sua opinião sobre esse tema em específico. Bom dia. Bom dia, Paulo Solano, companheiros de bancada. Esperamos que sim, que o ambiente político tende, né, a que possamos ter novidades positivas, né, sobre a PEC 6, porque nesse momento em que vivemos tantas mentiras, né, e tantas desilusões, né, nesse ambiente, esperamos que venha a proteger os trabalhadores. Oswaldo Rodrigues, pelo Sindicato Zero Verso, será que é sensível? Será que tem sensibilidade aí e possíveis mudanças nos textos da PEC? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos companheiros da mesa, bom dia o público, telespectador. O ambiente, nós é que temos que fazer o ambiente. O ambiente realmente ficar favorável para a gente possa modificar alguma coisa ainda. Nós, a sociedade e os movimentos sociais é que tem que criar isso. Rodrigo Merso, pelo Sintrajuf, a sua opinião, será que vamos ter modificação? Logo, esse texto está sendo debatido até pelos senadores. Bom dia. Bom dia. A gente espera que sim, né, Solano? A gente vê, traçando um paralelo que aconteceu com a reforma do Temer, aconteceu algo muito parecido também, né? Todos estavam com certa reforma da Previdência do Temer, e aí, de repente, com as mobilizações, com a greve geral de 2017, com a marcha dos 150 mil em Brasília, e com os escândalos, principalmente do Wesley Batista, se alterou totalmente o cenário e a reforma da Previdência nem foi pautada aquele ano, né? Verdade. Vamos saber do nosso consultor, estreando aqui no Boca no Trombone, Dr. Charles Pacheco. Muito obrigado por atender o nosso convite. Sua opinião, será que muda o texto da PEC? Bom dia. Muito bom dia, Solano. Bom dia, colegas de mesa, telespectadores. Infelizmente, eu tenho uma compreensão um pouquinho diferente dos meus colegas que me antecederam aqui, em que pese toda essa agenda negativa que estamos acompanhando do atual governo, me parece que, em razão do adiantado do processo legislativo, nós não temos mais tempo suficiente para modificar o texto da PEC, não é? Inclusive, há rumores de que no Senado, inclusive, possa haver a inclusão da capitalização. Estados e municípios e capitalização, né? Vamos ver como é que se apronta aí os parlamentares. É o tema de hoje, você pode participar e também mandar as dúvidas. Já chegam as primeiras aqui, quem vai estar respondendo é o Dr. Charles ao longo do programa, o Marco. Diz o seguinte: os atuais deputados federais e senadores cairão obrigatoriamente na nova regra da idade e do cálculo do valor da aposentadoria nos exatos moldes dos empregados e servidores públicos? Boa pergunta essa do Marco aí, doutor Charles. Bom dia, Marco. Infelizmente, a resposta ela é negativa, ou seja, os deputados e os mandatários de cargo eletivo, eles não estão obrigatoriamente sujeitos a essa reforma e, pelo contrário, eles podem optar, no prazo de 180 dias, a permanecer no regime que se encontram ou migrar para a nova Previdência, o que evidentemente não vai acontecer. Certamente, né? E aí a gente vê que não tem igualdade nenhuma nesse texto da PEC, né? O Johnson, diz ele, faltam 5 meses para me aposentar, tenho 2 empresas que colocaram data projetada na rescisão, porém não consta lá no CNIS, que é o cadastro, né? O cadastro de cada um de nós junto ao INSS. Tem como averbar esses 2 meses no INSS? Fui numa agência no mês passado e informaram que não estão averbando por falta de funcionários. E aí, doutor Charles? Bom dia, Johnson. Na verdade, essa questão da averbação do aviso prévio indenizado, o INSS sequer faz essa averbação por vedação na Instrução Normativa 77 de 2015. Mas é necessário que o trabalhador apresente as suas carteiras de trabalho na agência
e postule judicialmente essa averbação. A jurisprudência ela é tranquila no sentido de que o tempo de serviço do aviso prévio indenizado ele vai servir para tempo de contribuição. Perfeito, já tranquiliza o nosso telespectador. Pode ficar tranquilo, Johnson. Tá certo. Consultoria Previdenciária aqui e também lá na RB, na Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Nos prestigie em FM 94,9 e AM 640 na nossa Rádio Bandeirantes. E também, quando você for fazer uma publicação de direito da Previdência, direito do trabalho, use aí a nossa hashtag Boca 30 anos. Vamos completar no próximo mês, logo ali em setembro, 30 anos do Boca no Trombone. E quer se comunicar por mais um canal de contato? Tá aí a nossa conta no Instagram, @programa Boca no Trombone, e você vai dar suas curtidas, mandar suas opiniões também sobre o programa de hoje. A gente está debatendo aí sobre o ambiente político. Será que muda o texto da PEC? Vamos novamente com os convidados desse domingo entrar dentro dessa temática. Juliano Porte, pelo CEMAP, você dizia que sim, que é possível essa modificação, essa mudança. No âmbito da Câmara Federal, com os deputados, já que estamos aí nesse debate, né? E fica tudo muito mais difícil e tem o cenário agora que se avizinha aí, o cenário do Senado Federal. Como é que você está vendo esse verdadeiro tabuleiro de xadrez? Pois bem, como o doutor disse, né, poderá haver pioras no Senado, né? Outros já falam que o Senado apenas chancelaria, ou viria a chancelar aquilo que a Câmara apresenta, né? E aí está a discussão para que se ter um Congresso bicameral se o Senado não discute, né, um tema tão importante como esse. Ou seja, para que ter 81 senadores custando ao Estado se não faz o seu papel de discutir, analisar e principalmente defender o cidadão brasileiro? Então, esperamos que o Senado cumpra com esse seu papel e que, de fato, olhe para a Constituição, e é um dos motivos deles estarem lá também, e que possamos fazer com que essa reforma fracasse. E, como disse Oswaldo, para isso precisa ter o povo na rua também discutindo, e dia 13 de agosto é um bom momento para fazer essa discussão. Oswaldo, quando você diz, tem que mobilizar, o povo tem que estar atento, você inclui nisso esse contato direto, esse tete-a-tete, mesmo que seja eletronicamente, pelo uso das redes sociais com os senadores, também é uma forma da gente chegar lá e dizer, olha aqui, seu senador, esse texto que está aí eu não concordo, eu quero mudança. Exatamente, Paulo. Como disse o doutor Tiago, a opinião dele é que não tem mais condições. O ambiente em si está todo propício para que realmente aconteça a aprovação, né, e passe pelo Senado sem modificação nenhuma, sem se mexer no que está aí. Esse é o pensamento inicial. Agora, no Senado, sendo uma Câmara menor, com um número menor de senadores, nós podemos, um grande número de eleitores, entrar em contato com esses senadores através das redes sociais, participar e apoiar o movimento das centrais sindicais, os seus sindicatos, cada trabalhador procurar o seu sindicato, cobrar isso da direção do sindicato, porque essa é a forma de a gente tentar ainda fazer alguma coisa e modificar esse texto que está lá. Porque senão o ambiente todo é propício para que seja aprovado. Rodrigo, o Senado, pela sua Constituição, né, é a casa dos estados. Assim como na Câmara dos Deputados é a casa do povo, né, o Senado é a casa dos estados. Tem essa questão, foi levantada pelo Dr. Charles, e tem sido muito falado, né, a inclusão dos estados e municípios por meio de uma PEC paralela lá no Senado Federal. E dizem, né, nos bastidores da Câmara, que isso somente não aconteceu no âmbito da Câmara Federal, porque ali nós temos mais de 50 parlamentares que serão candidatos às prefeituras, principalmente lá no Nordeste brasileiro. E essa semana tivemos a manifestação do secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, dizendo que a bola está com o Nordeste.
não fica muito fácil para o governo jogar a responsabilidade, né, para uma parcela do legislativo, sendo que esse seria o trabalho dele, governo, trazer convencimento com propostas boas, porque o que a gente está vendo realmente é uma PEC que não traz vantagem para ninguém. Perfeito. Não, correto, concordo plenamente com os colegas aqui que falam, principalmente a necessidade de mobilizar, né? De movimentar ainda. Não tem jogo ganho ainda, né? Claro que a tendência, do jeito que está, se não houver uma mobilização maior, é que se passe dessa forma. Em relação ao Senado, como tu bem colocaste, eles estão recebendo muita pressão dos estados, porque os estados querem também, né, uma reforma da Previdência. Os estados alegam que estão quebrados, né? E isso, infelizmente, até companheiros de partidos de esquerdas que estão governadores hoje também estão apoiando a reforma da Previdência. Sim. Governador da Bahia, governador do Piauí, se eu não me engano, também. Então, nós estamos diante de um quadro que no Senado leva a crer, sim, que muito provavelmente vai ser incluída no Senado a reforma da Previdência dos estados e dos municípios, né? Agora, no entanto, eu acho que a gente não deve desistir de lutar. Nós temos realmente dia 13 de agosto, nós temos também outros dias de mobilizações, aí, parece que dia 5, dia 6, que já está acontecendo, né? Mobilização nos aeroportos principalmente, né? Para pressionar o parlamentar quando está viajando para Brasília, né? Sim. Que isso é importante dar um recado, né? Ninguém está satisfeito com essa reforma da Previdência. Certamente, acabou acontecendo durante a semana que passou, né? Essa pressão lá nos parlamentares para ver como que seria o andamento. Vamos com mais dúvidas, dar um tempinho no nosso tema de hoje para responder aqui ao Gerson. O Gerson está brabo aqui, doutor Charles. Ele diz assim, depois dessa reforma desgraçada passar, eu quero saber, sou vigilante, tenho 22 anos e 3 meses na profissão. Vou poder fazer a conversão para aumentar o meu tempo de contribuição? E aí? Gerson, as notícias elas não são boas com o advento de uma nova previdência, né? Tu trabalhas como vigilante. Tu vai ter assegurado o direito à conversão do tempo especial em comum, né, o reconhecimento do tempo especial, até a data de entrada em vigência da PEC 6. Após, está vedado. Né? E aproveito ainda para acrescentar que a PEC ela faz uma referência expressa no sentido de vedar o reconhecimento de atividade especial em razão da periculosidade. Né? Expressamente, né? Expressamente, que todos os vigilantes estão expostos ao risco de vida. Né? Isso. Realmente é um giro de 180 graus na Previdência, né? Um desmonte praticamente. O Keller, 67 de idade, 24 de contribuição. Diz ele, qual o cálculo que é submetido para o valor da aposentadoria? Primeiro. Uma segunda, se solicitou a aposentadoria, ela entra na vigência das regras anteriores, né? Ou da nova? E qual o tempo demora para finalizar, concluir o pedido da aposentadoria? Ele já solicitou nesse mês. Perfeito. Então, Keller, respondendo à primeira pergunta, tu tens 24 anos de tempo de contribuição, requereu a aposentadoria por idade, o teu cálculo ele vai ser de 94% da média dos salários de contribuição entre julho de 94 até o mês anterior que tu requereu o benefício. Perfeito. Né? Foi uma providência muito correta ter requerido desde já a aposentadoria, que poderia ter sido feito há 2 anos atrás, quando atingiu o requisito etário. Ficou até com um percentual melhor agora, né? Sim, ele ficou com 2% a mais. Né? Sim. Se é vantajoso ou não, seria Aí é muito pessoal, né? Seria uma outra história. Com relação às regras aplicáveis, evidentemente, a regra aplicável vai ser aquela em que estava vigente a época em que foi implementados os requisitos para aposentadoria. Ou seja, a atual lei. Atual, né? Ele está garantido. Ele não vai ser atingido por essa reforma da Previdência que venha restringir muitos direitos. E, por fim, a terceira pergunta dele, quanto tempo demora? Olha, Keller, considerando a implantação do processo eletrônico nas agências do INSS, a redução de servidores, eu te diria que por uma aposentadoria por idade, tu poderia aguardar aproximadamente 6 a 10 meses. É o que tá, não é? Um tempo médio, né? Que tá levando. Um tempo médio. Uma aposentadoria por tempo de contribuição
com reconhecimento de tempo especial, passa de Mais um de um ano ano. tranquilamente. Infelizmente. Mas a data é assegurada que ele entrou, né, doutor? Sim, Desde o pedido. desde o certamente. pedido. Tá certo. Daqui a pouquinho mais dúvidas aqui de direito da Previdência e direito do trabalho. Pode mandar, daqui a pouquinho vem aí o nosso Dica Trabalhista. Agora, já que falamos aí de direito do trabalho, chegando o recado da FEMARGS, a Fundação Escola da Magistratura do Rio Grande do Sul. Pessoal, eu estou aqui para falar um pouco mais sobre a nossa nova especialização em Direito Sindical. É um curso muito interessante, vai ter um viés prático, crítico e vai permitir aos alunos o enfrentamento de novas questões, a importância que os sindicatos adquirem nas relações de trabalho e na garantia dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores nesse novo cenário das relações de trabalho no Brasil. Navegue aí nas redes sociais da FEMARGS e escolha o melhor curso para você. E também dê a sua curtida na nossa página no Facebook. Só colocar lá, digitar Programa Boca no Trombone, você vai ter os programas aqui da Band TV, lá da Rádio Bandeirantes e muita produção de conteúdo, as notícias do momento sobre Previdência, Direito Trabalhista e também Serviço Público. Hoje a gente está debatendo, tem sensibilidade aí os parlamentares quanto a esse ambiente, né? Ambiente político que anda bem pesado para possivelmente mudar o texto da PEC. Oswaldo Rodrigues, tivemos aí nas últimas semanas declarações fortes, né? Acusações aí do presidente da República, o presidente da OAB, enfim, o clima ficou bem pesado, né? Situações como esta, não especificamente essa, só peguei para ilustrar, mas situações próximas, parecidas, podem ter uma influência lá para o momento da votação nos parlamentares, deputados e senadores? Não acredito, não acredito. O tipo de declarações que o presidente veio fazendo ao longo desses 6 meses aí de governo, eu creio que vai complicando e vai minando o governo Bolsonaro. Porque o ambiente, em relação à votação, não vai mudar. O importante é aquilo que a gente estava falando na primeira passagem aqui. Sim. Nós temos que tentar mudar esse ambiente. Não temos, né? O senhor, a senhora que está em casa vão perder com isso, quem é aposentado. Quem está para se aposentar vai perder e para quem vai se aposentar futuramente também vai perder. Todos nós vamos perder com essa reforma trabalhista. A questão da capitalização, vários países que foram para a capitalização estão voltando atrás porque não funciona. Nós temos um exemplo mais próximo que é o Chile, né? Sim. Que a gente fala seguidamente, né? O maior índice de suicídio de idosos no Chile por conta de a aposentadoria deles cada vez encolhendo mais. E não vai ser uma promessa, não vai ser diferente no Brasil. O cumprimento da promessa. E nós temos um exemplo, os fundos de pensões no Brasil. Vários deles, né, fundos fechados, principalmente, Sim. quebrados, né? Então, se um indivíduo que ganha dois salários mínimos, que é a maioria, né, são mais de 80% que ganham, como é que esse indivíduo vai comprar uma previdência de um banco? Que condições ele vai ter que pagar, o quanto ele vai ter que pagar para ter uma aposentadoria com 2 mil por mês que seja, com 2 salários mínimos? Inviável, né? Inviável. Juliano, o Oswaldo faz uma abordagem bem interessante, ele diz assim, ó, todos vão perder com a reforma. E aí, no contato, nas redes sociais, com as pessoas, a gente vê muitos empresários, e aí eu me refiro não aos grandes empresários, mas empresários médios, empresários pequenos, que são apoiadores da reforma. Mas talvez eles não se dê conta que realmente eles também podem ter prejuízo. Com certeza. Eu acredito que já tenhamos falado nisso em algum momento. 80% dos municípios gaúchos, em 80% dos municípios gaúchos, os menores em especial, o dinheiro da Previdência, né, é maior do que o ingresso do Fundo de Participação dos Municípios e, em 67, maior do que a contrapartida do ICMS e do FPM. Ou seja, nos municípios pequenos a médios, o comércio, em grande parte, vai quebrar se aprovada a Previdência. E aí o empresário, né, vai vender para quem? E tu tira dinheiro do aposentado, tu vai tirar dinheiro daquele mercado onde ele comprou, vai tirar dinheiro do fornecedor do mercado e assim por diante. É uma roda de pobreza e miséria. Um conhecido meu, né, com um mercado aqui na região metropolitana, disse: tem pessoas que hoje não têm mais dinheiro para comprar feijão. Hoje. Porque estamos num processo recessivo. A reforma trabalhista foi um processo recessivo. Nós trazermos de novo um processo recessivo com a Previdência, traremos mais pobreza e miséria. E os pequenos empresários, em especial, estão sendo iludidos muito facilmente. Estamos numa farsa
né? E o Intercept, né, com os vazamentos da Lava Jato, mostraram isso e não vê quem não quer. Rodrigo, você dizia, olha, não tem jogo jogado, o jogo não acabou ainda. E realmente é isso que está principalmente em debate, né? Esse ambiente político, e aí reproduzo a pergunta que eu fiz para o Oswaldo, na sua opinião, essas manifestações dos grandes líderes, né, seja do Executivo, do Legislativo, elas podem ter influência sobre a decisão lá de cada parlamentar? O que você acha? Eu acredito que sempre tem, né? E, inclusive, em relação à mobilização do povo, né? Muitas vezes a gente não se dá conta da força que tem o povo, né? O maior prejudicado, eles vendem a ideia da reforma da Previdência que é contra os privilégios, mas, na realidade, os maiores prejudicados vão ser justamente aqueles que não têm privilégios nenhum, né? A gente vê que essa grande economia que eles apresentam que vão ser feitos vai ser em cima de pessoas que ganham até 2 salários mínimos, né? Sim. Então, no momento que as pessoas começam a se dar conta disso e ver o quão injusta é essa reforma e o prejuízo que vai trazer para todos, acho que tem que haver uma grande mobilização nacional, o pessoal ir para a rua, acreditar na sua força, porque a base do Senado, a base dos deputados todos está em quem elege, né? Se a pessoa que elegeu essas pessoas dizerem, olha, está errado, nós vamos ter que lutar contra isso, nós temos que barrar essa reforma, eu acredito que pode ser barrada, sim. Eu acredito realmente na força que a gente tem, que o povo tem e que muitas vezes não usa e deve usar. Verdade. Mobilização, né, gente? A palavra de ordem, né? Tem que querer, né? Tem que querer. Se a gente quiser, a gente consegue fazer isso. Certamente, certamente. Bom, navegue aí e, melhor, se inscreva, né, na nossa página lá no YouTube. Lá você tem todos os programas da TV Bandeirantes, você tem os nossos quadros especiais lá da RB, da rádio e muito mais na nossa página do programa Boca no Trombone no YouTube. E se você quiser conversar em 140 caracteres conosco, tá aí ó, a nossa conta lá no Twitter. É um pouquinho diferente, é @programa Boca e você interage conosco por mais esse canal de comunicação. Vamos virar a nossa chave aqui, respondendo as dúvidas de Previdência. Vamos lá para as dúvidas de Direito do Trabalho? Vamos sim, tá chegando aí o Dica Trabalhista. Bom dia, Solano. Bom dia aos demais participantes do programa e aos nossos queridos telespectadores. Hoje o quadro Dica Trabalhista responde a pergunta do Ivo de Cachoeirinha, que ele relata que trabalha num posto de gasolina por 12 dias consecutivos sem folga e quer saber se essa situação está correta. Ivo, a sua situação ela está irregular. A legislação trabalhista prevê o direito ao repouso semanal remunerado, que garante aos trabalhadores que após 6 dias consecutivos de trabalho, o 7º dia seja uma folga. Portanto, no seu caso, em todos os casos que os trabalhadores estejam expostos a uma jornada de trabalho em que trabalhem por 7 dias consecutivos ou mais, ela estará irregular. Portanto, o senhor faz jus a receber o repouso semanal remunerado em dobro, em razão da sua empresa estar desrespeitando a legislação trabalhista no que concerne ao repouso semanal remunerado. Nós também temos o questionamento do Sérgio, de Sapucaia do Sul, que ele relata que trabalha num hospital no período da noite e que os técnicos em raio-x e enfermeiros ganham adicional noturno de 50% e os demais trabalhadores ganham um adicional noturno de 20%. Ele quer saber se pode existir essa diferenciação entre os trabalhadores. Sérgio, essa situação também está irregular. O adicional noturno previsto na legislação é de 20%, mas se a empresa pratica um adicional mais benéfico aos trabalhadores, ele deve ser pago a todos os trabalhadores que estejam expostos a uma jornada noturna, que é o seu caso. A empresa não pode fazer essa diferenciação sob pena de ofender o princípio da igualdade. A única exceção nessa situação é se esses outros trabalhadores são de empresas terceirizadas e aí a empresa terceirizada esteja praticando o adicional noturno pago legalmente, que é o de 20%, ao passo que o hospital esteja pagando o adicional noturno mais benéfico. Tá certo? Muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima. Muito
Obrigado, doutor Pedro Marcon, do nosso time aí, dos consultores trabalhistas. Durante o programa pode encaminhar, gente, mais dúvidas aí sobre direito do trabalho. E navegar também no nosso portal, programa bocanotrombone.com.br. Lá você tem os programas lá da Rádio Bandeirantes, aqui da TV e muita notícia aí sobre previdência, direito dos servidores e direito trabalhista. Mais dúvidas, mais questões que vão chegando na nossa consultoria de previdência, hoje com o doutor Charles Pacheco, o Geraldo, 54 de idade, 38 de contribuição. Duas questões, se pode se aposentar e qual o fator previdenciário que incide para ele? Sim, Geraldo, pode se aposentar e o teu fator previdenciário ficaria em aproximadamente 0,71, ou seja, tu teria uma redução de 29% da média da tua aposentadoria. Infelizmente perde bastante nesse caso. Perderia aí, né? bastante, mas é recomendado que faça um estudo de viabilidade, porque talvez seja recomendável. Talvez seja a hora, né? Seja a hora. Tá certo. Olha, tempinho aqui no Boca, não sai daí. Daqui a pouquinho a gente vai retornar à opinião final dos nossos debatedores sobre o tema de hoje. O ambiente político pode influenciar, pode modificar o texto da reforma da Previdência? Daqui a pouquinho, aqui a gente conclui o Boca, 30 anos protegendo o seu direito. De volta com o Boca na manhã do seu domingo para concluir mais uma questão de previdência. O Milor, estou aposentado desde 2003, diz ele. Se eu morrer, a viúva vai receber pela regra antiga 100% ou pela nova 50% se já tiver sido aprovada, doutor Charles? Seu Milor, a sua esposa, ela vai receber 100% da pensão se o evento morte ocorrer na vigência da atual lei. Né? Só fazendo um reparo de que não existe lei antiga, nós estamos na lei atual. Não temos lei nova. Nós não temos ainda a lei nova, portanto. Verdade. Rodrigo Mércio, Sintrajuf, e a opinião final sobre o tema de hoje, ambiente político e as possíveis modificações na PEC 6. É o momento de todos lutarem contra a PEC. Né? Essa PEC, essa reforma da Previdência é prejudicial a todos, só beneficia o capital financeiro. Então é o momento de ir para a rua. Dia 13, todo mundo na rua lutando contra a reforma. Tá certo. Oswaldo Rodrigues e os sindicatos aeroviários opinam, né, sobre essa movimentação política aí. Vai mudar ou não vai mudar o texto da PEC? É difícil, mas dá tempo ainda. Nós temos 3 senadores, né? Como tu disseste, são os defensores do Estado. Nós somos o Estado. Então nós temos o direito de encher a caixa de e-mails do Lazer, do Paim, do Reis lá, dizendo que a gente é contra. Vamos entrar no site da Câmara dos Deputados, do Senado, e vamos entupir o e-mail deles, dizendo que a gente é totalmente contra essa reforma. Todo mundo vai perder. Verdade. Juliano Porsche, a opinião final do CEMAP, né? Afinal de contas, esse ambiente político aí tão denso, tão difícil, vai mudar o texto da PEC? Esperamos que mude, mas para isso o trabalhador e a trabalhadora tem que sair do mundo do faz de conta, tem que ir para a rua, tem que lutar por seus direitos, tem que lutar pelo seu futuro. Sem isso, nada vai acontecer e por isso que os deputados votaram do jeito que votaram, porque não há pressão popular suficiente. E importante, né, gente? Acho que todo mundo aqui concorda, né? Tudo isso que a gente está dizendo é com embasamento técnico. Não estamos vendo a PEC, a proposta de emenda da Constituição, com viés ideológico. Nada disso, não é hora disso. A eleição acabou, ficou lá atrás. Vamos olhar para frente, olhar no que vai possivelmente mudar a nossa vida. Charles, Rodrigo, Oswaldo e Juliano, muito obrigado. Encontro marcado aqui na Band TV na semana que vem, a partir das 8h30, com mais uma edição do Boca, 30 anos protegendo o seu direito.